capítulo 26, versículos 26 ao 30. Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 30. Nós vamos ler alguns textos importantes. O primeiro texto é esse, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos abrir mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 17 ao 34. Versículos 17 ao 34. 1 Coríntios 11, versículos 17 ao 34. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Nós vamos estar nos detendo nesses dois textos. Embora o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas também tratem da ceia do Senhor, também tem uma descrição da ceia do Senhor. Aquilo que está em Marcos é uma espécie de resumo daquilo que está em Mateus. Até a forma do texto é parecida. Mateus acaba sendo mais detalhista, mas não há nada que esteja em Marcos que não esteja em Mateus e que não esteja em Mateus e que afete o entendimento do texto. E aquilo que está em Lucas, aquilo que há de peculiar em Lucas, é citado por Paulo em 1 Coríntios, o que mostra que provavelmente aquilo que Lucas escreveu acerca da ceia do Senhor tinha uma influência paulina. Lucas era um discípulo de Paulo. Então esses dois textos vão ser tomados como base para nós tratarmos hoje do sacramento da ceia do Senhor. Nós já tratamos da aliança de Deus com o seu povo, a aliança da graça, e quando nós estivemos estudando o conceito de aliança, ou as características de uma aliança, nós vimos que toda aliança contém elementos visíveis que servem para comprovar ou ratificar aquela aliança. Então a gente viu que Deus sempre usou essa forma de contrato para lidar com o seu povo. Um contrato que tinha uma promessa, uma condição, uma punição pela quebra do pacto, pela quebra daquela condição, e sempre Deus institui no seu relacionamento com o homem símbolos, elementos visíveis que ratificam aquela união. Já no Éden, nós estávamos estudando o pacto das obras no Éden, o pacto pré-lapsariano, ou o pacto antes do pecado, e nós vimos que lá no Éden nós tínhamos um sacramento, que era a árvore da vida, que muitas vezes é desprezada, visto que a promessa dada a Adão, da fidelidade a Deus, do cumprimento daquela aliança era a vida, e a punição da quebra daquela aliança era a morte. Você tinha ali uma árvore que simbolizava a quebra do pacto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão não podia comer, mas havia uma árvore da qual ele podia comer. Aquela árvore não era mágica, não tinha nada de espiritual naquela árvore, era só uma árvore como qualquer outra, mas ela simbolizava a vida, aquilo que Adão perdeu quando quebrou a aliança com o Senhor. E quando ele perde a sua vida, e lembre que vida ali não é meramente vida física, não é simplesmente a perenidade do corpo, a morte física é simplesmente um sintoma da morte espiritual, que é a separação do doador da vida. Quando ele perde essa comunhão com Deus, ele também é proibido de participar da árvore da vida. Ele não pode mais participar daquele fruto, daquele símbolo. E nós vamos ver que na aliança de Deus com o povo, no Antigo Testamento, há muitos e muitos símbolos visíveis, elementos que são instituídos por Deus para que o povo, através da contemplação daqueles elementos visíveis, se lembrassem de que Deus tinha uma aliança com eles. E muitos desses símbolos apontavam para Cristo. Muitos desses sacramentos, desses símbolos do Antigo Testamento, eles apontavam para a promessa que viria e se cumpriria em Cristo. E nós vemos que no Novo Testamento, principalmente se você já leu o livro de Hebreus, você compreende muito bem o significado desses símbolos veterotestamentários. A gente vê no livro de Hebreus que uma vez que Cristo veio, uma vez que as promessas se cumpriram, uma vez que o sangue precioso do Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi derramado, aqueles símbolos, as sombras, já não são mais necessárias.
Nós já não precisamos do sangue de novilhos, de bodes, porque eles não perdoam pecados, eles nunca perdoaram pecados, mas eles eram prefigurações do Cristo que havia de vir. Então você tem vários símbolos no Antigo Testamento que eram símbolos visíveis da aliança de Deus com o povo, que foram diretamente instituídos por Deus, que apontavam para a obra de Cristo que viria. Uma vez que Cristo veio, esse derramamento de sangue, esses símbolos, esses tipos que apontavam para ele, eles foram apagados, eles foram ratificados, eles foram cumpridos em Cristo, portanto não há mais a necessidade deles. Mas o Senhor não nos deixou sem elementos visíveis da sua aliança conosco. No Novo Testamento nós temos 2 sacramentos que foram instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Elementos visíveis, palpáveis, físicos, que apontam para uma graça invisível, que são a expressão visível diante dos nossos olhos, daquilo que Deus faz em nós, de uma forma invisível. O sacramento do batismo e da ceia do Senhor. E a diferença desses sacramentos é muito simples. Enquanto que os ritos, as cerimônias, os tipos do Antigo Testamento apontavam para um Cristo que viria, os sacramentos do Novo Testamento, eles apontam para um Cristo que já veio. Eles são memória daquilo que já aconteceu e esperança daquilo que virá. Então, esses são os sacramentos. Nós vamos estar lidando hoje com o sacramento da ceia do Senhor. Já lidamos com o batismo no estudo passado. Infelizmente, não tivemos condições de entrar em toda a profundidade desse sacramento. Tratamos unicamente da questão do batismo infantil, por ser o aspecto mais polêmico relacionado a isso na igreja presbiteriana. E hoje nós vamos estar tratando da ceia do Senhor e falando sobre a visão reformada acerca da ceia do Senhor. Esse sacramento, o sacramento da ceia do Senhor, ele, assim como o batismo, ele foi alvo de muita polêmica durante a história da igreja. E até hoje ele é. Ele era chamado Eucaristia pela igreja, significando ações de graça, ou de mesa do Senhor, ou ceia do Senhor. E durante a história foram surgindo várias e várias interpretações acerca do significado, da eficácia deste sacramento. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela construiu uma ideia da ceia do Senhor que está em total desacordo com aquilo que a palavra diz a respeito da eficácia, da essência e da própria administração desse sacramento. Quando eles entendem que a ceia do Senhor é um sacrifício realmente repetido do corpo e do sangue de Cristo, e eles usam a palavra transubstanciação para se referir ao elemento da ceia do Senhor, aos elementos da ceia do Senhor. O que é que eles querem dizer com isso? É que nos elementos, no pão, no cálice, Cristo está presente fisicamente. Não apenas está presente, mas o próprio pão, o próprio cálice, se transformam em carne e sangue de Cristo. Então o padre, quando ele parte aquela hóstia, e quando ele toma aquele cálice, ele está realmente crendo que trata-se do sangue e do corpo de Cristo. Não é um mero símbolo. Ele realmente está comendo a carne e o sangue de Jesus, porque o pão e o vinho foram transformados. E somente o sacerdote tem esse poder, dado por Deus, de transformar aquele elemento material no corpo e no sangue de Cristo. Diego, mas que coisa absurda. O que é que eles usam para fundamentar isso? O que é que eles usam para defender esse tipo de teoria tão absurda, não é? Eles usam uma simples expressão do Senhor Jesus aqui, quando Jesus diz: isto é o meu corpo.
Então eles vão dizer, Jesus não disse isto simboliza o meu corpo, mas isto é o meu corpo. Então quando Cristo diz isso, ele está dizendo que verdadeiramente aquele pão é o seu corpo e aquele cálice é o seu sangue. Mas ainda assim é absurdo. Aí eles recorrem à filosofia. Muito da doutrina católica não é sustentado pelas Escrituras. Nós sabemos que a Igreja Católica ela tem um tripé que fundamenta as suas doutrinas, que é a Escritura, a Igreja e a tradição. A Escritura, o clero, quando eu falo igreja eu falo o clero, e a tradição. E muitas doutrinas da Igreja Católica, elas são fundamentadas em argumentações filosóficas. Existe um teólogo chamado Tomás de Aquino. Na época em que Tomás de Aquino escrevia a sua obra magna, a Suma Teológica, ele foi desprezado. Ele não era bem visto pelos católicos. Mas quando a reforma protestante acontece e os teólogos reformados se mostram infinitamente superiores aos padres, aos bispos da igreja, com relação à argumentação bíblica para defender as doutrinas reformadas, a Igreja Católica ressuscita esse teólogo Tomás de Aquino e passam a valorizá-lo porque ele tinha uma forma de argumentar extremamente lógica e filosófica. Ele era um herdeiro do método filosófico de Aristóteles e Tomás de Aquino defende as suas doutrinas não apenas à luz da Escritura, mas também a partir da lógica, da argumentação lógica e filosófica. Então ele é ressuscitado pela Igreja Católica e ele é nomeado doutor angelical da Igreja. E quando se trata da ceia do Senhor, Tomás de Aquino ele usava uma característica da filosofia de Aristóteles, bem interessante. Se você estudou filosofia no ensino médio, provavelmente você lembra quando o seu professor falou sobre essência e acidentes. Lembra? Aristóteles, a essência e os acidentes. Aristóteles dizia que todas as coisas têm essência e acidente. O que significa isso? Um homem, essencialmente, é um homem. E ele demonstrará ser um homem, ele demonstrará essa essência a partir dos seus acidentes. Então, o homem tem mão, tem pé, tem olho, tem nariz. Esses são os acidentes. São características que provêm da essência e que estão ligadas à essência, mas que não são a mesma coisa. Então, é uma visão bem dicotomista, não é? E aí, Tomás de Aquino pega essa característica de Tomás de Aquino, da filosofia de Aristóteles, e ele traz para a ceia do Senhor dizendo o seguinte: eu entendo por que o pão e o vinho são realmente o corpo de Cristo. Isso não é absurdo. Quando Cristo diz isto é o meu corpo, ele está dizendo que aquilo ali realmente, em essência, é o corpo e o sangue dele. Então eu posso dizer que o corpo, a carne e o sangue de Cristo estão presentes ali. Mas acontece um milagre, porque embora haja a transformação da essência, os acidentes continuam os mesmos. Então a ideia é, uma vez que a essência do pão, a essência do vinho, foi convertida em carne e sangue de Cristo, ocorre um milagre, porque os acidentes, as características continuam, característica de pão, característica de vinho. É por isso que a gente vê, por exemplo, o padre com a hóstia passando no meio da igreja, e as pessoas adoram a hóstia, porque elas acreditam que ali está verdadeiramente Cristo, o corpo dele, a carne dele. É óbvio que os reformadores não iriam aceitar esse tipo de interpretação absurda. Mas quando a gente olha para os reformadores, a gente percebe que realmente eles se opuseram com todas as forças contra a doutrina romana. Mas eles brigaram entre si porque houve muita discordância. Lutero vai se levantar contra a ideia da transubstanciação. E Lutero levanta outra ideia. Ele chama de cossubstanciação. O que significa isso? Ele diz, não, o pão,
o vinho, não se convertem verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo, mas o corpo e o sangue de Cristo estão ali com o pão e com o vinho. Então eu posso dizer que quando eu tomo aquele vinho, quando eu como aquele pão, realmente eu estou me alimentando do corpo e do sangue de Cristo, não porque aquele pão seja o corpo, mas porque o corpo está sobre o pão, está juntamente com o pão. Lutero acreditava nisso porque ele tinha uma visão acerca da humanidade de Cristo um pouco estranha, que ia de encontro à tradição da igreja. Lutero entendia que quando o Verbo se encarna, Cristo tem duas naturezas, homem e Deus, e que durante o seu ministério terreno, realmente a natureza humana era limitada. Ele diz, por exemplo, eu não sei o dia nem a hora da minha vinda. Então ele diz, isso é a natureza humana limitada de Cristo. Ele realmente não tinha conhecimento, ele realmente não era onisciente do ponto de vista humano. Mas ele entendia que quando Cristo ressuscita e ele é assunto aos céus, a natureza divina engole a natureza humana e comunica à natureza humana os atributos da natureza divina. Então Lutero dizia que Cristo, como homem, é onipresente e que Cristo se faz presente fisicamente aqui, porque a sua onipresença foi comunicada à sua natureza humana. A gente percebe que Lutero também era um pouquinho pecador, né? Isso fez com que Lutero, por exemplo, não pudesse trabalhar em prol da reforma com Zwinglio, um importante reformador lá na Suíça, predecessor de João Calvino, porque Zwinglio defendeu ardentemente que a ceia era meramente um memorial, nem era transubstanciação, nem era consubstanciação, mas o pão e o vinho meramente representavam, eram símbolos. E Lutero dizia, mas o que é que Jesus disse? Ele disse, isto é o meu corpo. E aí Zwinglio dizia, sim, Lutero, mas Jesus também disse, eu sou a luz do mundo. Não necessariamente ele é uma luz. Ele também disse, vocês são o sal da terra. Isso não significa que nós somos sal. Isso é uma linguagem figurada. E houve um debate, onde os dois foram reunidos para debater. E Lutero era muito engraçado, e conta-se que havia uma mesinha onde eles se sentavam e argumentavam. E Lutero foi lá, Zwinglio foi, fez todo um discurso, defendeu a sua doutrina, defendeu tudo. Aí quando Zwinglio terminou, que era a vez de Lutero, aí Lutero foi, chegou na mesa, simplesmente puxou um pano e estava escrito na mesa, isto é o meu corpo. Lutero, pronto, é a minha argumentação. E eles debateram muito a ponto de Lutero dizer, eu não quero trabalhar com você não. Vá fazer sua reforma para lá, vá exercer seu ministério para lá, eu exerço para cá. Eles não chegaram a um consenso com relação a isso. Houve uma discussão ferrenha dos dois. Muito mais por parte de Lutero, porque Lutero era muito bruto. Sofreu muito, era muito bruto. Mas Calvino, que foi alguém que teve mais tempo para pensar de forma bíblica acerca da doutrina, e já sendo um filho das reflexões dos primeiros reformadores, Calvino é um reformador de segunda geração, ele olha para aquilo que Lutero fala, ele olha para aquilo que Zwinglio fala, e ele percebe que há ali elementos importantes nos dois pontos de vista. Ele entendeu que Lutero estava preocupado em preservar a espiritualidade daquele momento. Ele estava preocupado em mostrar que aquele não era um rito comum, digno de ser desprezado por nós como sendo meramente a representação visível, sem qualquer eficácia espiritual. E ao mesmo tempo ele entendia Zwinglio, e ele entendia a preocupação de Zwinglio de não idolatrar aqueles elementos. Então Calvino, ele chega à conclusão, e a nossa confissão de fé, ela vai defender isso. E nós vamos ver à luz destes textos bíblicos, que nós não podemos chamar os elementos de corpo e sangue de Cristo, afirmando que realmente são o corpo e o sangue de Cristo.
Não podemos falar de consubstanciação, dizendo que o corpo e o sangue de Cristo estão ali presentes fisicamente, porque quando eu faço isso, eu estou destruindo a humanidade de Cristo, porque Ele, como homem, fisicamente, Ele não é onipresente. Cristo não está humanamente em todos os lugares, mas como um homem, Ele está restrito a um lugar. Então, eu não posso destruir esse dogma. Mas Calvino diz, assim como há ali meramente uma representatividade, o próprio Cristo nos dá a liberdade de tratar verdadeiramente aquele pão, aquele cálice, como sendo sangue e carne do Senhor, e espiritualmente, através desse elemento, Ele nos abençoa, Ele nos edifica de uma forma especial. Então a teologia reformada vai incluir o sacramento da ceia do Senhor e do batismo como os meios de graça. Depois procure na confissão de fé, nos catecismos, a ideia de meios de graça. A palavra, a comunhão, a oração, os sacramentos. Existe poder na oração? Não. Tem nada de extraordinário na oração, do ponto de vista humano. Mas quando nós falamos com Deus, existe algo que está acontecendo ali, espiritual, que verdadeiramente nos edifica e nos abençoa de uma maneira especial. E se você não orar, você não receberá aquela edificação. Existe algo de extraordinário nesse livro? Não, é um livro como qualquer outro. Papel, letra. É físico. Não é mágico. Você vai botar em cima da sua estante e vai afugentar os demônios. Não. Mas quando você lê esse livro, quando você lê essa palavra, o Espírito Santo na palavra e com a palavra edifica você e comunica graça a você, de maneira que se você não participar dessa palavra, você não receberá edificação. Porque é um meio de graça. Existe alguma coisa extraordinária na comunhão dos irmãos? Não, a gente se reúne, conversa sobre a Bíblia, come junto, participa da vida uns dos outros. Tem alguma coisa de extraordinária nisso? Não, é meramente gente se relacionando com gente. Mas o Espírito Santo usa a comunhão com os irmãos de uma maneira espiritual, para que você seja edificado verdadeiramente. E você está recebendo do Espírito Santo algo extraordinário, a partir de uma coisa ordinária. Não é diferente com a ceia do Senhor. E Calvino vai dizer, a ceia do Senhor tem o seu lugar na edificação da igreja. Ela é um alimento espiritual para a nossa fé. E quando nós nos reunimos para celebrar este sacramento, o próprio Cristo é o nosso anfitrião. É Ele quem serve o pão, é Ele quem serve o vinho. E quando nós nos alimentamos do pão e do vinho, nós estamos verdadeiramente recebendo alimento para as nossas almas. A partir desse elemento físico e visível, a partir dessa representatividade, algo espiritual realmente acontece. Cristo se faz presente em nosso meio e nos abençoa, de maneira que se você se recusa a participar deste sacramento, você não receberá a edificação que é prometida nele. Então essa é a ideia. Você não pode desprezar o sacramento a ponto de dizer que é meramente uma coisa, eu fui ali, comi o pão, lembrei de Jesus, pronto. Não. Mas você também não pode idolatrar a ponto de dizer, o corpo de Cristo. Não vamos caminhar para nenhum desses dois extremos. Vamos para a instituição da ceia, Mateus 26. Mateus 26 nos mostra Cristo, pouco antes da sua morte, durante a celebração da Páscoa. Ele se reúne com seus discípulos numa casa. Os irmãos sabem como é que acontece, os discípulos vêm, perguntam, e ele manda eles irem até uma casa e manda que seja preparado ali aquele lugar. Durante aquele banquete, a festa dos pães asmos, que era quando os judeus se reuniam para relembrar a libertação que tiveram
no Egito. Os irmãos lembram da instituição da Páscoa? Jesus de repente faz algo enquanto eles comiam. Aqui a gente já vê, algumas pessoas tentam dizer, a ceia do Senhor é só um banquete. Não precisa ter um pão partido. Não, é um banquete. Não, o texto diz, enquanto comiam, Jesus fez algo. Ou seja, é como se eles estivessem num banquete, Jesus disse, olha, atenta que eu vou fazer uma coisa aqui agora. Então é algo que aconteceu durante um banquete. Mas a própria ceia não é o banquete. O propósito da ceia não é encher barriga de ninguém. E tem alguns defendendo isso. Não, a ceia para mim é assim, eu pego pão, vinho, a gente come, toma, fica barriga cheia, satisfeito. Não tem isso de cerimônia, porque isso aí... Não, tem a cerimônia, é bíblico. Está aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoando-o. A gente não sabe muito bem o que significa esse abençoando, se é algo diferente do que é colocado nos outros evangelhos e em Paulo, mas a ideia de que ele deu graças. Daí que vem a ideia de Eucaristia, que significa ações de graças, ação de graças. Então ele deu graças, ele partiu aquele pão e ele deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Os discípulos ficaram olhando para aquilo. E tenta imaginar aí o que eles pensaram. O que é que ele quer dizer com isso? E a seguir Jesus toma um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos. Jesus era mais humilde do que os sacerdotes católicos, porque eles não dão o cálice para o povo, somente o sacerdote toma. Jesus, que é o sumo sacerdote, era mais humilde. Ele dividia, ele deu o cálice aos discípulos e ele disse, bebei dele somente os sacerdotes, não, bebei dele todos. Todos vocês, bebam dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então nós vemos aqui o nosso Senhor, durante uma cerimônia, durante um banquete cerimonial judaico, porque havia um significado cerimonial naquele banquete, a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, ele toma um pão, ele agradece, ele dá graças, abençoa aquele pão, ele parte e divide entre todos os seus discípulos, e ele diz, coma desse pão, porque isso aqui é o meu corpo. Comam. Depois ele toma um cálice e ele diz, todos vocês, bebam desse cálice, porque esse é o meu sangue, para a remissão de pecados, o sangue da nova aliança. Nós vemos aqui uma ideia maravilhosa sendo apresentada diante de nós, uma doutrina fundamental que é expressa na ceia do Senhor, e que é uma doutrina que vai marcar a vida do apóstolo Paulo. A doutrina da união mística. Quando Cristo pede que os seus discípulos comam aquele pão, tomem aquele vinho, dizendo, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, coma deles. Nós vemos aqui que o que Cristo está dizendo é, vocês precisam ser um só comigo. Isso é muito parecido com o que ele diz em João capítulo 6, se escandaliza os judeus, quando ele diz assim, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue do Filho do Homem, aí os judeus dizem, esse cara é louco. Ele quer que a gente beba a carne e o sangue dele. Mas a ideia é, vocês precisam se alimentar de mim. Eu preciso estar unido a vocês. Isso é algo interessante que em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai chamar a igreja de pão. Ele vai dizer, este pão é a igreja. Falando assim da união mística da igreja com o Senhor Jesus, mostrando que esse pão, esse corpo que é partido, nós nos tornamos participantes dele. Com Cristo nós somos um só corpo. E cada um de nós é chamado a participar dessa união. Essa é a doutrina da união mística de Cristo. E essa, irmãos, é a doutrina mais importante, segundo o apóstolo Paulo. Leia as cartas de Paulo. Você vai ver que o que Paulo mais enfatiza nas suas cartas é a união
do crente com Cristo, você precisa estar arraigado nele, enraizado nele. Isso é o Evangelho. Fé, de acordo com o apóstolo Paulo, não é meramente uma crença subjetiva, mas exercer fé em Cristo é estar ligado a Ele, de maneira que tudo o que é de Cristo passa a ser meu. Eu morri com Ele, eu ressuscitarei com Ele, eu reinarei com Ele, a justiça dEle é minha, a santidade dEle também me pertence, porque Ele é o meu cabeça, e eu faço parte do seu corpo. Então essa doutrina vai marcar, por exemplo, a vida de Calvino. Calvino não falou sobre predestinação em todos os seus escritos, não. Tem muita gente que acha que a doutrina da vida de Calvino era a doutrina da predestinação. Não. Aí você vai ler os comentários dele, você se desencanta. Porque você tem que procurar onde é que ele falou aqui sobre a predestinação. Realmente, ele tem sermões, ele falava sobre isso, mas a doutrina mais importante para Calvino, e todos os estudiosos da teologia de Calvino dizem isso, era a doutrina da união mística da igreja com o Senhor Jesus. Em Cristo nós somos um só, e a ceia é a celebração disso. Mas não apenas isso, o fato de Jesus pedir que daquele pão partido todos participassem, porque ele poderia pegar vários pães, mas ele pega um só e parte, e diz, todos vocês devem participar. Ele poderia ter pegado um cálice para cada um, mas ele pega um único cálice, ele faz com que todos participem. O que ele está dizendo é, vocês não são um só comigo apenas, vocês também são um só uns com os outros. Então a ceia do Senhor é a celebração, não apenas da morte de Cristo, não apenas do sangue de Cristo derramado por nós, mas também do corpo, do pão que Ele comprou com esse sacrifício, a sua igreja. É uma celebração de comunhão, é uma celebração da unidade da igreja, que estando unida a Cristo, também está unida interiormente. Nós vamos entender isso mais à frente, quando tratarmos de Corinto. Nós vemos aqui não somente a verdade de que esse elemento visível revela a união com Cristo e a união da igreja em sua comunhão, mas nós vemos aqui também a verdade de que esse elemento deveria ser repetido, deveria ser repetido, deveria ser repetido, deveria ser repetido várias e várias vezes, como uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós. E Calvino, ele diz que Deus sabe o quanto nós somos fracos e o quanto nós dependemos dos nossos sentidos. E Ele nos dá um sacramento que não deveria ser executado apenas uma vez, mas que deveria ser executado sempre, sempre. E Paulo diz que esse sacramento sendo executado sempre, ele anuncia a morte do Senhor. E alguns tentam dizer, Paulo está falando aqui que a ceia serve para evangelizar. E é verdade, mas ele não está dizendo que anuncia a morte do Senhor para os descrentes. Ele está dizendo que anuncia a morte do Senhor para a igreja. É uma relembrança de que Ele morreu por nós. E somente por isso nós estamos aqui. Não pense que é só o descrente que precisa lembrar que Cristo morreu. Você precisa lembrar que Cristo morreu todo dia. Porque muitas vezes a gente esquece disso e começa a nos gloriarmos, baseando-se nas nossas próprias obras. A gente acha que está aqui porque merece, mas o sacramento da ceia do Senhor nos humilha, porque Ele diz, Cristo morreu por você. Você é participante de um Cristo chagado, ferido na cruz. O seu Deus, aquele que você adora, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, assumindo a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se humilhou, Ele foi obediente até a morte. E que escândalo, morte de cruz. A ceia é a expressão de uma tragédia terrível. O Filho de Deus está sendo espedaçado na cruz. O sangue puro do Filho de Deus está sendo derramado. Isso nunca deveria acontecer, porque Ele não merecia. Mas por que aconteceu?
Qual foi a causa? Então há um aspecto dramático, há um aspecto terrível naquilo que a ceia representa. O Filho de Deus foi trucidado por nós, foi partido por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele se fez maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando você olha para o pão, quando você olha para o cálice, você está olhando para Cristo sendo feito um maldito por você. O Filho de Deus sendo trucidado, moído pelas suas transgressões. É o testemunho vívido do seu pecado. Quando você toma esse pão na sua mão e o cálice, você está testemunhando: eu sou um pecador, eu sou imundo, eu sou sujo, eu necessito de Cristo como meu mediador, eu preciso desse sacrifício, eu preciso me alimentar desse sacrifício, eu preciso estar ligado a Ele, porque se eu não estiver, ai de mim. É interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, há dois sacramentos que são bem ligados aos dois sacramentos do Novo Testamento. A circuncisão era feita de uma vez por todas, assim como o batismo, mas a Páscoa era celebrada anualmente. A Páscoa deveria ser repetida. E vocês lembram como surge a Páscoa? Lá no Egito, quando Deus disse que mataria os primogênitos dos egípcios, a morte viria sobre eles. Mas Deus diz ao seu povo: nesse dia, vocês vão, durante 7 dias, comer pães asmos, sem fermento, e um cordeiro vai ser morto. Cada família vai matar um cordeiro, e vocês vão se alimentar desse cordeiro, e o sangue desse cordeiro será colocado nas portas das casas, e quando o anjo da morte vier, ele não vai atingir aquele lá, onde o sangue do cordeiro estiver, nas portas. E essa lembrança deveria ser repetida e repetida. Vocês não foram libertos do Egito por merecimento. O que libertou vocês do anjo da morte não era o fato de que vocês eram melhores do que os egípcios. Porque se vocês forem melhores, não precisaria de sangue nenhum. Se houvesse em vocês alguma característica superior aos egípcios, não precisaria de Páscoa, não precisaria de sangue, porque o anjo da morte diria: essa casa aqui é santa, essa aqui merece a morte, esse aqui não merece. Não, a única coisa que pararia o anjo da morte seria o sangue. A ceia do Senhor tem uma ligação muito íntima com a Páscoa, é celebrada durante a Páscoa. E traz um novo significado. Enquanto que a Páscoa apontava para o Cordeiro que viria, a ceia do Senhor aponta para o Cristo que já morreu por nós. Ele já cumpriu. E o anjo da morte não nos toca, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. O seu corpo foi partido por nós. Então nós estamos unidos a Ele. Mas ao mesmo tempo em que esse sacrifício é terrível, ele também é maravilhoso. Ao mesmo tempo em que há um aspecto fúnebre na ceia, porque realmente ceia é morte, mas também há um aspecto maravilhoso de alegria, de festa, de comunhão, de celebração, porque afinal de contas essa morte nos propiciou vida. Essa morte nos dá o privilégio de poder chegar na presença de Deus, de coração aberto, sabendo que Ele me aceita e que Ele se alegra de receber o meu louvor. Porque o sangue de Cristo está sobre mim, porque o seu corpo foi partido no meu lugar. Então é paz, alegria, festa. Infelizmente as nossas igrejas têm modificado isso, porque têm focado tanto no aspecto fúnebre, que as nossas celebrações da ceia do Senhor parecem mais velórios. E muitas vezes o terror é colocado sobre nós. Porque o texto de 1 Coríntios, ele não deveria ser o texto principal usado na ceia.
Porque o texto de 1 Coríntios trata de uma situação específica da igreja de Corinto. Ele deve ser usado? Deve, mas ele não deve ser o foco. O medo, o terror, examine-se a si mesmo, não deve ser o foco. O foco deve ser a instituição feita por Cristo. Isto é o meu corpo. Vocês são pecadores, vocês não são dignos de mim, mas eu morri por você. Você, pecador, se alegre. Mas muitas vezes a gente chega, cuidado, vai tomar, e aí a pessoa toma aquele, meu Deus, vou para o inferno, Jesus. Briguei com minha esposa, falei uma mentira, eu vou para o inferno. O pavor, o terror. Não deveria ser assim. Mas ao mesmo tempo não pode haver o desprezo. Qualquer um toma, qualquer um bebe. Quem vier, tome do vinho, coma do pão. Livremente, não importa se você tem vivido uma vida de pecado, não importa quem você seja, desfrute tranquilamente com alegria. Uma graça barata que torna a mesa do Senhor leviana. Agora vamos para 1 Coríntios. E por que eu vou ler o texto de 1 Coríntios? Porque o texto de 1 Coríntios são aplicações que o apóstolo Paulo faz, e essas vão ser as nossas aplicações hoje. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que a igreja de Corinto, ela era uma igreja fiel em preservar tradições. Eles tinham muito conhecimento, está lá no capítulo 1, Paulo louva eles pelo conhecimento que eles possuíam. Eles tinham todos os dons espirituais. Coisas extraordinárias aconteciam naquela igreja. Dons de curar, línguas, profecias. Mas havia algo que faltava ali. E é tratado do capítulo 1 até o final da carta. Quando Paulo, já no capítulo 1, diz assim: vocês, irmãos, estão separados, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outro eu sou de Cristo, desprezando todos. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Por acaso o evangelho que chegou até vocês, escolhendo dentre vocês os mais capazes, os mais sábios? Não! O evangelho alcançou as coisas fracas do mundo exatamente para que o homem não se glorie. Depois a gente vê irmãos levando outros irmãos para tribunais mundanos e acusando, e brigando, e processando. E Paulo diz: acaso vocês não conseguem lidar com esses problemas na própria igreja? Depois a gente vê irmãos desprezando os outros, que tinham uma fé mais fraca nas comidas sacrificadas a ídolos. Porque haviam os irmãos que entendiam que aquilo era pecado, e o outro irmão dizia: você é burro. Isso não é pecado, não há problema nenhum. A Bíblia não proíbe. Isso é burrice. Vai estudar teologia, vai estudar doutrina. E aquele irmãozinho que tinha aprendido que era pecado, ele saía triste, escandalizado. E assim o corpo do Senhor estava sendo rasgado. Com relação aos dons espirituais, aquela igreja estava completamente dividida. Porque alguns queriam se considerar superiores aos outros porque tinham dons superiores, dons extraordinários, enquanto que outros tinham dons mais ordinários. E Paulo diz: não, irmãos, vocês são um corpo. Se todo corpo fosse olho, onde é que estaria o corpo? Capítulo 11, a ceia do Senhor. Estavam desprezando os mais pobres, de maneira que quando os mais pobres chegavam para participar do banquete, já não tinha mais nada, porque tinham sido desprezados por aqueles que tinham mais dinheiro. Aí Paulo diz no capítulo 13: irmãos, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, de que isso me aproveitará? Mesmo que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada isso me aproveitará. Capítulo 14, ele começa a falar dos dons, sobre a edificação da igreja. Depois ele fala sobre Cristo como estando ressuscitado, e nós, como juntamente com ele, estando ressuscitados em um só corpo. Então Paulo estava extremamente preocupado com a unidade da igreja. E no capítulo 11 ele trata dessa unidade relacionada à ceia do Senhor. E ele diz: nisto que eu vou escrever a vocês agora, eu não louvo vocês, porque vocês estão se ajuntando, não para melhor, e sim para pior. Vocês não estão se ajuntando para edificação, mas pelo contrário, no lugar de estar sendo edificados, vocês estão sendo destruídos. Está havendo mal, e vocês continuam fazendo cultos e mais cultos, reuniões e mais reuniões, as tradições estão sendo cumpridas, os dons estão sendo executados, tudo está acontecendo da forma como eu ordenei, mas não está havendo edificação. Então eu não louvo vocês nisso, vocês estão se destruindo, porque antes de tudo eu estou informado de haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. Ele diz: eu sei, irmãos, que existem partidos entre vocês, características diferentes, pessoas diferentes, para que os aprovados se tornem conhecidos. Isso é algo que sempre vai existir na igreja. Mas quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então Paulo está dizendo que existe uma forma de fazer com que o pão, o vinho se tornem nulos. Ele está dizendo que é possível que aquele sacrifício representado não passe de vapor, se não houver um elemento fundamental na igreja: unidade, comunhão. Não é a ceia do Senhor que vocês comem. E aí ele fala que os irmãos se reuniam num banquete, e a ceia era celebrada durante esse banquete, e o que é que acontecia? Quando eles iam comer, cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia. Aqui a palavra ceia, ela não se refere ao sacramento, mas ela se refere ao banquete. A palavra ceia significa banquete. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Existiam irmãos que ficavam sem ter o que comer, e outros irmãos estavam ali embriagados, cheios, empanturrados. Aí Paulo diz: vocês não têm casas onde comer ou beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que é que eu direi? Eu louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então Paulo está dizendo: vocês estão divididos. Aqueles que têm uma condição financeira maior estão desprezando aqueles que não têm. Vocês estão rasgando o corpo de Cristo, porque estão fazendo acepções de pessoas. Vocês dividem a igreja em grupos. Grupos que para vocês são superiores e outros que vocês consideram inferiores. E vocês mostram isso na prática. Porque quando vocês se reúnem, fica evidente a divisão. Meus irmãos, muitas vezes isso acontece nas nossas igrejas. Até o posicionamento onde as pessoas sentam nos bancos mostra a desunião. O final do culto, as rodas de conversa, os lugares que a gente sai para comer, muitas vezes revelam a nossa falta de união, porque tem gente que nós abraçamos com alegria, enquanto outros nós excluímos, e nós achamos que compreendemos o que é a igreja do Senhor. Paulo diz: se vocês vivem assim, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque a ceia é a união, a ceia expressa comunhão, e se não há comunhão, não há ceia do Senhor. Aí agora ele fala sobre aquilo que ele recebeu do próprio Cristo, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está dizendo, quando vocês comem o pão, quando vocês bebem o cálice, há um anúncio da morte do Senhor. E se há um anúncio da morte do Senhor, o motivo pelo qual Ele morreu também deve estar evidenciado nesse anúncio. Por que que Ele morreu? Por quem que Ele morreu? Irmãos, se você se considera mais digno de Cristo do que outra pessoa aqui dessa igreja, você não tem tomado a ceia do Senhor. Se você se considera mais aprovado por Deus do que outra pessoa aqui dessa igreja, você não tem tomado a ceia do Senhor. Porque o anúncio que é feito na ceia é a morte de Cristo. E a morte de Cristo significa que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quer mais insistência do que isso? Quer mais clareza do que isso? Portanto, se vocês são considerados dignos de participar desse corpo, lembrem que não é a sua ceia, é a ceia do povo do Senhor, da igreja do Senhor. E se não houver comunhão, se não houver edificação, se não houver amor, de nada isso aproveitará. Portanto, o pecado, irmãos, que é tratado aqui por Paulo, como sendo o pecado que nos exclui da ceia do Senhor, que deve nos excluir deste sacramento, não é fornicação de um jovem que tem relação com a namorada, não é adultério, não é mentira, não é roubo, porque todos esses pecados estão lá dentro do nosso coração, e se houver arrependimento, ele deve participar como alguém que foi perdoado. Mas o pecado que está sendo proibido aqui é muitas vezes negligenciado por nós, porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu estou na igreja desde o meu nascimento. E eu nunca vi ninguém ser disciplinado e excluído da ceia do Senhor por essa razão. Eu nunca vi ninguém sendo chamado pelo conselho da igreja para tratar da ceia do Senhor por essa razão. Por promover divisões. Pelo contrário, eu tenho um testemunho de uma pessoa que passou um tempo intrigada com a outra, e a outra chegou e pediu perdão, e a pessoa não perdoou, saiu da igreja, foi para outra igreja, e desfruta da ceia do Senhor, da comunhão. Nós estamos sempre prontos a apontar o pecado sexual do irmão e dizer que ele está inapto a participar da ceia do Senhor. Mas você vem para a igreja, tendo passado a semana inteira falando mal dos seus irmãos, destruindo a reputação de pessoas, promovendo divisões, e você não diz: eu estou indigno porque eu não entendo o que é o corpo do Senhor. Não, porque nós somos meramente hipócritas religiosos. Ele termina dizendo: pois quem come, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Deve haver antes uma reflexão de nós mesmos. Cada um deve olhar para si mesmo, porque aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O mesmo sangue que você acredita que está trazendo edificação, condenará você. Examine-se a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aqui há uma discussão. Esse corpo é o corpo de Cristo? É o meu corpo? É a igreja? Para mim, se você ler 1 Coríntios, você vai ver que tudo isso está incluído.
Porque no capítulo 10, antes, Paulo diz, o corpo é a igreja, porque a igreja está unida a Cristo. O que ele está dizendo é, se você não discernir o corpo, se você não discernir o povo de Deus, que está unido a Cristo, sendo um só corpo com ele, porque não há corpo dividido. Se é o corpo de Cristo, é a igreja. Se é a igreja, é o corpo de Cristo. E se é o meu corpo, é da igreja, porque eu faço parte da igreja. Então não faz diferença. Mas o que ele está dizendo é, se você não compreender esse corpo, e no contexto é, se você não consegue viver em comunhão, entendendo que o mesmo Cristo que morreu por você, morreu pelo irmão que está do seu lado, por mais que ele tenha pensamentos totalmente diferentes do seu, por mais que ele tenha características totalmente diferentes das suas, se ele crê em Cristo, apesar de ser um pecador, ele é seu irmão e você deve amá-lo, e nada que há no mundo pode ser mais forte para separar você dele, do que aquilo que une você a ele. Ele diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu não queria trazer hoje aqui meramente uma reflexão teológica acerca da ceia do Senhor. Uma reflexão acadêmica. Porque de nada adianta a gente compreender essa doutrina com profundidade. Procure uma teologia sistemática boa, um livro bom, e vai estudar, estude as controvérsias históricas, Lutero, Zwingli, Calvino, a Igreja Católica, estude. Mas eu quero convidar você aqui hoje para uma reflexão muito simples. Meu irmão, baseado em que você exerce comunhão com os outros? Baseado em que você tem exercido comunhão com os irmãos dessa igreja? Ah, Diego, eu não sei. É só você procurar com quem você anda. Com quem você mais fala? A quem você mais está disposto a ajudar nos momentos de dificuldade? Por quem você ora mais? Olhe para essas pessoas. Procure características comuns nelas e você vai encontrar o motivo pelo qual você exerce comunhão. Só que tem um problema. Se você encontrar qualquer motivo que não seja Cristo, não é o corpo do Senhor, nem o sangue do Senhor, que você bebe e come. Não é a ceia do Senhor que você come. Porque você tem usado de elementos meramente mundanos para promover divisão na casa do Senhor. Quantos e quantos irmãos eu tenho visto no Facebook, e as redes sociais revelam isso de uma forma extraordinária. Analisando a vida dos outros irmãos. Ah, eu vou ver aqui esse comentário. Eu vou ver aqui esse vídeo. Olha só a foto que fulano postou. Olha o comentário que colocaram. E a gente vai ficar falando mal. E é crente, viu? É crente, viu? Olha com quem anda. Aí o nosso amigo vai lá e posta assim, Calvino disse, a Bíblia é a palavra de Deus. Uma coisa óbvia. Esse aí é crente, que ele postou uma foto de Calvino. Esse aí eu vou andar, vou mandar até o convite, vou conversar com ele, porque eu sou calvinista também. Aí vem um irmãozinho nosso arminiano. Vai estudar a Bíblia, jumento. O que eu tenho visto de crentes, irmãos, se digladiando nas redes sociais por causa de política. Por causa de homens, me perdoa a palavra, que não passam de esterco, fedorento, sujo, imundo, seja ele qual for. Seja vermelho, seja verde, seja ele qual for, não passa de esterco. Não é digno de ser cabeça na igreja de Deus. Não é digno de ser autoridade sobre o povo de Deus, do ponto de vista religioso. Mas às vezes eu entro na rede social e eu vejo lá, um irmão vai e posta
Um pensamento político. Aí chega o irmão do pensamento político contrário, aí bota assim: você é um otário, rapaz, vai estudar. Aí o outro irmão diz assim: eu vou levar um capinzinho para você comer, seu jumento. Você é um psicopata miserável. Aí começa, pá, tum, bum, bum, daqui a pouco tá. Aí você vai no perfil, aí tá lá, membro da igreja presbiteriana, e o outro, membro da igreja presbiteriana. Diz, meu Deus, qual é o motivo da briga? O que é que está acontecendo? Esses irmãos não podem conviver juntos. O que é que está acontecendo? É porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra, do ponto de vista político. Um diz que a Bíblia defende o seu sistema político, o outro diz que a Bíblia defende o seu sistema político. Ambos usando a Bíblia, quando na verdade não é a Bíblia que eles são submissos, estão se dividindo, se digladiando, mordendo, rasgando uns aos outros. Mas no culto estão juntos, celebrando comunhão. Estou dizendo isso porque é algo muito presente no nosso país. Meu irmão, se política é mais forte para separar você do que o sangue de Cristo tem poder para unir você, não é o sangue de Cristo que você conheceu, não. Porque pelo contrário, há tanta coisa além disso. Mas o meu candidato é crente. Me diga qual é o candidato que não é, que é difícil achar. Ele defende os pobres, e Jesus defendeu os pobres. Mas o meu defende o casamento bíblico, e Jesus defendeu o casamento bíblico. Se a sua preocupação é o fato de Jesus ter defendido, os dois não creem em Jesus? Se unam em torno dele. Quantas e quantas famílias estão divididas, muitas vezes dentro de casa, por isso? Irmãos, quantos de nós dividimos a igreja de Deus por causa das nossas características pessoais? Porque eu gosto de determinado estilo de música, esse irmão gosta de outro, a minha é de Deus, a dele é do capeta, e vice-versa. Nós estamos dia após dia rasgando a igreja do Senhor, e o mundo olha para nós e diz: para que eu vou estar num lugar que é tão dividido, que é tão separado, quanto o mundo aqui fora? Então eu termino, irmãos, convidando você a uma reflexão acerca da ceia do Senhor. Você vai participar próximo domingo, né? Primeira coisa, lembre, não é algo comum, não é algo natural, então se prepare. Examine, não é para examinar na hora, não é para examinar antes. É para você estar examinando agora. Eu sou digno. E o que é que faz você digno? É estar unido a Cristo. Estando unido a Cristo, você está unido à igreja. Se houver isso, você é digno. Mas se houver divisão, se não houver amor, se arrependa, se converta. E aí sim você será digno. Não trate como algo comum. Não faça disso um momento meramente fúnebre, triste, onde você chora pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo se alegre, porque afinal de contas é o que te dá liberdade para chegar na presença de Deus e ser aceito por Ele. Sorria durante a ceia do Senhor. Dê glória a Deus, engrandeça o nome dEle, festeje. Porque é algo maravilhoso que está sendo oferecido a nós, a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, nós estamos unidos a Ele. Mas antes de tudo, quando você for comer o pão e beber o vinho, olha para a igreja, olha para cada um dos irmãos, e veja se tem alguém que lá no seu coração você excluiu. Procure, nem que ele esteja lá num cantinho.
E que ele seja aquela pessoa que você diz: com você eu jamais vou conversar, jamais vou comungar. Você não é digno de fazer parte da minha vida. Procure essa pessoa. Encontrou? Devolva o cálice do Senhor, o corpo do Senhor. Vá até essa pessoa, chore com ela, se reconcilie, e depois vocês dois desfrutem juntos o sacrifício que foi feito em favor dos dois, independentemente da sua santidade, independentemente daquilo que você tem para oferecer de bom. Vamos orar e pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Eu sei que não é novidade. Deus me livre de ser um pregador de novidades. Não tem interesse de surpreender ninguém. Mas peça ao Senhor que aplique essa palavra ao seu coração, de maneira que você se lembre de alguém que você tem usurpado o direito de ser um só com você. Lembre. Ah, Diego, é só na igreja? Não, rede social a gente também peca. É porque na rede social a gente é mais valente, não tem o risco de levar um murro. Na rede social a gente é valente, é igual um vídeo que eu vi, 2 cachorrinhos brigando, quando abria a porteira os 2 ficavam quietos. Aí quando fechava a porteira, quando abria não fazia nada. É a gente na rede social: seu burro, seu jumento, vá estudar. E quando vê na rua: opa rapaz, não, é pecado que você fez lá, peça perdão. Torna você indigno também. É pecado também. Peça ao Senhor que aplique, para que haja comunhão verdadeira no nosso meio. Oremos.